Então nós vamos começar aqui mostrando a nossa curva de óbitos desde fevereiro até março. Até fevereiro nós tínhamos, então, começo de fevereiro, 31 óbitos, e ali a gente percebe que esse aumento tem sido constante, homogêneo, e que a partir, então, aí do dia 14, mais ou menos do meio de fevereiro, nós tivemos um aumento e essa curva, então, ela tem sido ascendente desde então. Isso nos mostra uma situação que reflete todo o estado de São Paulo, o que está acontecendo, inclusive no Brasil, de forma geral. Podemos passar o próximo? O próximo, por favor. Pode passar o próximo. Mais um. Não, para frente. Mais um. Então a curva aí de óbitos, se a gente trouxer desde o dia 1º de janeiro, a gente também percebe que nós temos uma curva ascendente e 57 óbitos para uma cidade de praticamente 300 mil habitantes é um número bastante importante. Lembrando que desde 1918 nós não temos uma doença como a Covid. Na realidade, a gripe espanhola, ela matou 50 milhões de pessoas, embora alguns estudiosos dizem que a gente não vai chegar nem próximo disso, até por conta da tecnologia que nós temos hoje, mas é uma doença que tem preocupado imensamente. 2.400.000 mortes no mundo é uma coisa absolutamente impensável há 2 ou 3 anos atrás. Podemos passar? Os internados na UPA, no nosso centro de recepção de casos de Covid, também tem subido, e obviamente que esse número de casos acaba trazendo o número de óbitos também para cima, e aí a gente vê o número de internações diárias. Nós saímos lá de 12, 9, 7 no começo de janeiro, tivemos o primeiro pico lá em fevereiro, provavelmente resultado das festas de final de ano, e agora nós estamos colhendo provavelmente os frutos do carnaval, do aniversário da cidade, e a gente vê que nós já ultrapassamos a nossa capacidade de internações. Lembrando que, a princípio, nós tínhamos 40 leitos aqui no município de Taboão da Serra, nós já temos aí 52 internações, mostrando que nós já estamos em colapso. Ah, mas e essas 12, como é que nós estamos fazendo? Nós estamos adaptando leitos dentro de todas as condições sanitárias para receber essas pessoas. Lembrando que nós vamos inaugurar, entre amanhã e depois, um novo centro, que vai ser um centro de triagem, que vai, na verdade, drenar todos esses pacientes, e a gente deve, então, aumentar nossa capacidade em 75%, saindo, portanto, de 40 leitos para 70 leitos. Não, média e baixa complexidade. UTI nós não temos no nosso município, ok? Quantos, doutor? Oi? Quantos de cada? A princípio 40, seriam 30 de enfermaria e mais 10 para esses casos mais graves que você precisa de respiradores. Aí nós temos esses respiradores e a gente pode aumentar essa capacidade. Com os 30, a gente deve aumentar isso para 17 de média complexidade, e os demais seriam de enfermaria. Ok? Vamos lá? Não, agora tem um outro dado. Eu fiz isso agora há cerca de 1h30 atrás, então acabamos tendo que juntar essas duas apresentações. Pode passar. Isso aqui, eu não estou querendo, eu quero deixar bem claro que eu não quero minimizar o que está acontecendo no município de Taboão da Serra. Mas a impressão que a gente tem é que só Taboão da Serra tem morrido gente, né? Então eu peguei alguns dados cuja fonte vocês podem constatar, não saiu aqui a fonte, estava até no slide, deve estar mais clarinho, e a fonte é tanto da Secretaria Municipal de Saúde, a SMS, junto com
o CVE, então o Centro de Vigilância Epidemiológica. É só constatar lá o número de óbitos, tem todos os municípios, e além disso eu usei o IBGE para a população. O que eu fiz aqui? Eu fiz um exercício muito simples, eu peguei a população e transformei em coeficientes de incidência. Para quê? Para a gente comparar cidades menores com cidades maiores e a gente ter de fato o que está ocorrendo dentro do nosso município. Então, quando a gente pega Taboão da Serra, nós tivemos 422 óbitos, numa população de 293.652, eu tenho um coeficiente de incidência de 143,7 óbitos por 100 mil habitantes. Tudo bem? Então, isso nos mostra uma situação bastante complicada do ponto de vista epidemiológico comparado com outras doenças, tá? Se eu pegar, por exemplo, a tuberculose, que é uma doença que a gente tem uma alta mortalidade, a gente teria pelo menos 4 vezes menos esses indicadores aqui em Taboão da Serra. Quando eu comparo isso com Itapecerica da Serra, a gente vê que Itapecerica está abaixo, tem 131,1 por 100 mil habitantes. Mas a gente tem que lembrar que Itapecerica tem um território muito grande, as pessoas muito espalhadas, ao contrário do que acontece aqui em Taboão da Serra, onde as pessoas estão extremamente concentradas. É a maior concentração de pessoas que nós temos no Brasil todo, né? Quando eu comparo com Embu das Artes, Embu das Artes tem uma situação bastante melhor, de 92,6 por 100 mil habitantes, e aí eu pego um município menor, Embu Guaçu, que tem um número menor, obviamente, de óbitos, uma população menor, e a gente vê que mesmo eles ali, que estão numa situação geográfica privilegiada, eles têm 108,7 por 100 mil habitantes. E aí, o comparativo que eu queria fazer, eu pego 3 municípios da nossa região, se eu levasse isso para o interior, a gente teria essa situação também, está ocorrendo no estado todo. Então, Osasco, a gente vê que Osasco tem 168,4, um coeficiente maior ainda do que o nosso. São Paulo, município de São Paulo, 155,8, também maior. E Barueri, que é uma população bastante parecida com a nossa, também com indicadores mais altos do que o nosso. Eu só quero dizer com isso que as pessoas estão morrendo, lamentavelmente, não só em Taboão da Serra. Se fosse em Taboão da Serra, talvez a gente fizesse uma força-tarefa do estado todo e a gente conseguiria eliminar ou erradicar a doença aqui, mas não é. Na verdade, nós estamos colhendo esses números não só no estado todo, como no Brasil todo. Vamos lá? Aí, só para falar dos nossos óbitos, já estou terminando. Dos nossos óbitos foram 11 ultimamente. Desses 11, 7 eu já tenho planilhado, fechado, e desses 7 casos, 3 são masculino, 4 feminino, contrariando a tendência, porque na verdade tem morrido mais homens, mas quando a gente pega pontualmente só essa corte, só esse pedaço, só esse retrato, a gente tem mais casos femininos. As idades são diversas, mas a gente sai de 52, vai para 95. Isso mostra que nós estamos reduzindo pouco a pouco essa faixa etária. As pessoas estão morrendo nas faixas menores, 52 anos, 58, e aí a gente já tem a tendência natural, 73, 74 até 95. Próximo, as comorbidades dessas pessoas, 4 com hipertensão arterial, dessas 4, 3 também são diabéticas, eram diabéticas, 1 asmático e 2 negaram comorbidades. O próximo, o tempo de internação, 1 dia, 3 dias, 2 deles com 4 dias, 6, 8 e 9. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade de transferir esses pacientes. Talvez não o de 1 dia, mas normalmente o CROSS nos dá vaga de 24 até 36 horas e ali, na realidade, praticamente todos a gente teria condições disso. O período em relação ao que era a internação antes, a gente falava em 2 semanas, às vezes até mais,
o período tem sido reduzido. E a gente está pesquisando se isso pode ser a nova cepa, que pode ser mais agressiva e, portanto, a gente está colhendo, infelizmente, óbitos muito mais rápido. Pode passar? E só como curiosidade, de todas aquelas pessoas, só uma estava vacinada com a primeira dose da vacina, que era aquela senhora de 95 anos. Até porque ela era a única que estava dentro da faixa. Nós estamos vacinando pessoas acima de 77 anos, certo? E todas aquelas outras eram abaixo disso, portanto, a única vacinada era a senhora de 95 anos, vacinada com a primeira dose da Oxford e não teve a oportunidade, infelizmente, de receber a segunda dose. Oi. Você citou 7, que você já está... Isso. Aí na sua listagem tem 10. Isso. Tem uma informação que é 11. E 11. São 11. São 11. Isso. Ok. O governo está dizendo para a gente que tem um caso desses 11 que vocês estão citando, que é um recém-nascido, que teria morrido de Covid. Tá. Você tem na tua listagem? Ele não está aqui ainda porque é um óbito em investigação. Então eu só fechei os casos que realmente a gente já tem declaração de óbito, tem PCR, tem toda a documentação. Por isso que às vezes tem alguma discrepância em relação aos dados do Estado, porque a gente aguarda para realmente confirmar numa situação... Mas é um recém-nascido, é Covid? Não. Esses 11 números que nós apresentamos foram óbitos na UPA especificamente, né? A gente teve esse óbito no pronto-socorro infantil e ele ainda está em investigação. Seria o 12º, então. Sim, mas como ele está em investigação, nós ainda não consideramos. Todos eles, na verdade, são síndromes respiratórias agudas graves. Pode ser que seja pelo vírus do Covid, como pode ser por outro micro-organismo qualquer, né? Agora, a gente pode estar... Oi? Esse recém-nascido, ele tinha algum agravante, alguma comorbidade? Não, nada. Não era nem... Não tá nesses dados, só que são dados da UPA. Isso. Seria o 12º, mas provavelmente não vai ser... ele provavelmente seja descartado. Isso, é muito mais fácil que ele seja uma influenza, alguma coisa assim que está circulando nesse momento do que o Covid. É que Covid hoje, tudo a gente pensa, acaba investigando o Covid também. O dado oficial da Prefeitura 11, então, comprovadamente, é isso? Comprovadamente, dos 11 eu já tenho 7 fechados e possivelmente os outros 4 também virão, porque clinicamente... Tudo indica que seja, mas a gente ainda não tem exames complementares do PCR, que às vezes eu colho em determinado momento e ele leva 5, 6, 7 dias, então a pessoa às vezes morre e eu tenho que aguardar o resultado desses exames. Olha, eu gostaria que vocês respondessem uma nota que a Secretaria Estadual da Saúde soltou cedo, que diz o seguinte: é errada a informação de que a CROSS negou vagas para Taboão da Serra. Desde 3 de março, houve 144 regulações, diversos perfis de pacientes, incluindo 14 suspeitos confirmados por Covid. Portanto, a CROSS não tem auxílio em todos esses dias. Consta na CROSS a informação de óbito de 8 pacientes da Taboão da Serra, dos dias 28 de fevereiro até ontem. As idades variavam de 53 a 82 anos, sendo idosos, pessoas com comorbidades, com pedidos registrados em média 24 horas antes do óbito. Nessas situações, o falecimento ocorreu não por ausência de do Estado, mas pela gravidade clínica dos pacientes. Você já leu essa lá? Já. Então, gostaria que você então, porque ela é grande, mas o que vocês têm a dizer sobre essa nota divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo de São Paulo? Absolutamente não é verdadeiro, não é verdadeiro. Nós não tivemos nenhuma vaga concedida por Covid desde o dia 3 de março. Eles, inclusive, hoje falaram numa vaga que deram no dia 5. Essa vaga do dia 5 realmente foi dada por um infartado. Mas de Covid nós não tivemos nenhuma, exceto hoje, né, Tamires? Hoje, depois
repercussão da imprensa, nós tivemos 4 transferidos. Então essas 14 transferências não aconteceram? Na verdade, anteriormente 27. não. As 27 transferências, elas estão aqui e elas foram negadas todas pelo Estado desde o dia 3. Todas Vocês pediram Não tem mais apresentação. Ah, tá bem. Vamos lá, então. Essa aqui são as fichas dos pacientes, tá? Que foram inseridos no CROSS a partir do dia 3, tá? Desculpe. Então, todas essas fichas nós... Tá. Essas fichas são as fichas das 27 solicitações que nós fizemos para o CROSS desde o dia 3 de março, onde 11 delas infelizmente vieram a óbito, né? 16 delas estavam aguardando até hoje de manhã, e depois da repercussão da imprensa nós conseguimos 4 vagas, sendo 2 para o Hospital das Clínicas e 2 para Guarulhos. Qual é a situação desses outros pacientes que continuam na fila de espera? Bom, é grave. Estamos com 12 pacientes intubados nesse momento, são 50 internações neste momento, e das 50, 12 estão intubados, e esses 12 estão inseridos no CROSS. Qual é a perspectiva? O que o governo do estado fala para vocês? A gente não pode morrer nas próximas horas. Vamos falar um pouco dessas pessoas que estão esperando. Então, a atualização do CROSS, ela é feita constantemente, né, em questão de horas. De hora em hora o médico coloca as informações, passa a situação clínica, né, sinais vitais, e todas as devolutivas, inclusive, que tem nesses documentos, têm sido de rejeição das vagas, né? O governo do estado, tanto pelo sistema quanto o contato telefônico, eles alegam superlotação de leito no estado e diz que não pode absorver essa demanda, né? Os pacientes estão entubados, estão estáveis no momento, mas a nossa preocupação é um agravamento do caso, e nós não temos a estrutura de alta complexidade, que é uma política estadual, e por ser uma política estadual, a alta complexidade faz parte, né, do estado. E o Hospital de Pirajussara, por que ele não é utilizado para atender pacientes com Covid? O Hospital Pirajussara, ele é um hospital do estado, né? Não, ele fica aqui no município de Taboão da Serra, mas ele é administrado pelo governo do estado. Em algumas semanas atrás foi cogitado ele abrir as portas para o paciente Covid, porque hoje ele não atende, a gente não pode misturar aí as populações, então ele está hoje todo concentrado em atender as outras patologias, enquanto nós temos outras referências de Covid, né? Mas devido ao aumento de casos foi cogitado, mas não compete ao nosso município essa decisão é do governo do estado, da abertura. Vou repetir a pergunta da semana passada, quando eu perguntei se havia previsão de pessoas morrerem na UPA. Na ocasião você falou que a prefeitura faria de tudo para que não morressem. Morreram 11 pessoas. Minha pergunta é, qual o risco de mais pessoas morrerem por falta de atendimento nas próximas horas na UPA de Taboão da Serra? O risco é da quantidade de pacientes que nós temos grave entubados aguardando no CROSS, né? O município tem um limite aí de comprometimento e de atendimento, né? Nós temos respiradores, nós conseguimos estabilizar o paciente, mas ele precisa de um suporte maior. A exemplo disso, um paciente entubado provavelmente precisa passar por uma hemodiálise. E nós não temos esse procedimento dentro do município. Isso é um procedimento de alta complexidade. Ou seja, se o governo do estado não liberar vaga através do CROSS, teremos mais mortes nas próximas horas? Infelizmente, sim. O que vocês têm recomendado ao prefeito? Tem alguma recomendação para fazer um lockdown? Porque se não tem vagas, a gente tem que diminuir a circulação de pessoas. Existe essa recomendação? O prefeito fala do lockdown aqui? Sim, o secretário de governo está representando essa parte do prefeito. Eu acho que ele consegue trazer essa situação de uma forma mais concreta. Boa tarde, o microfone está aqui. Boa tarde a todos. O nome do senhor? Mário de Freitas, eu sou secretário de governo. Mário de Freitas, sou secretário de governo. O prefeito mandou agora uma mensagem dizendo que está para vir para cá para participar da coletiva, mas a pedido da bancada,
todos devem saber, o prefeito foi deputado estadual e ele solicitou uma ajuda à bancada do Podemos na Assembleia Legislativa para tentar interceder nesse processo aqui em Taboão da Serra, né? Nós temos, como vocês sabem, Taboão da Serra ela é misturada por uma cidade dormitório. A gente fazer um lockdown aqui é muito temeroso porque boa parte da cidade, da população vai trabalhar em São Paulo, né? É preciso fazer uma composição com todos os municípios para que aí sim pudesse fazer um isolamento mais adequado. Hoje, em Taboão da Serra, nós temos cerca de 300 mil habitantes e boa parte dessa população trabalha em São Paulo, trabalha em outros municípios. Um lockdown aqui não vai resolver nesse momento. Necessariamente, o que a gente precisa agora é de um auxílio do Estado de São Paulo, né? A bancada está agindo, a gente tem uma ação forte dentro da Assembleia e estamos pedindo uma audiência com o governador, com o secretário de metropolitano, né? Para que eles nos atendam e nos dê essa condição de poder dar vida aos nossos pacientes. E qual foi o retorno que o senhor teve? Olha, o prefeito saiu agora, tem uns 40 minutos que ele saiu, que ele foi até a bancada. Esse retorno, eu acredito que daqui a pouco, provavelmente o Estado deve nos atender. De ontem para hoje, uma notícia, o senhor teve, vocês tiveram algum contato do governador, dos secretários do governo regional? Nada, não tivemos nenhum contato do governo, não tivemos nenhuma ligação pedindo, solicitando, oferecendo alguma ajuda para a nossa cidade. A que o senhor atribui esse comportamento do governo? Há alguma rivalidade política entre vocês? Olha, eu quero crer que não, porque são vidas que estão em jogo, né? Eu acho que é uma demanda grande que a cidade, que o Estado enfrenta, né? E creio que sim, nós temos a nosso hospital de referência Covid é Osasco e Cotia, então eles têm um controle lá. Então eu quero crer que não há nenhuma ação política nesse cenário, tá? E por isso o prefeito Aprígio foi até a Lesp, juntar a bancada, inclusive com a presença da deputada Renata Abreu, que é presidente nacional, para que a gente em loco vai conversar com o governo do Estado. Até agora a gente não teve retorno do governo do Estado. Agora, secretário, o Hospital de Vila Jussara, vocês falaram que não é do Estado, mas eu queria entender, lá tem vaga de UTI disponível nesse momento? Para outros casos? Para outros casos, sim. Mas tem vaga livre lá? Não para Covid, tá? Eles atendem outras, por exemplo, outras patologias. Uma pessoa que infartou, uma pessoa acidentada na Regis Bittencourt, que precisa... Sim, mas tem leitos livres lá, se precisar se transferir alguém, tem... É que nós não podemos... A regulação é do Estado, a gente não tem acesso, não, né? Não tem, ela é porta fechada. Não pode misturar o público, por exemplo. Eu queria entender melhor com relação ao CROSS. O que vocês alegam é que o CROSS está em colapso. Então, esse sistema CROSS não está respondendo, eles negam a vaga. Eu queria entender direito esse procedimento. Resposta nós temos. A resposta ela costuma até ser de forma imediata, né? Nosso médico regulador coloca a condição do paciente e o médico regulador dá a devolutiva negativa em alguns minutos. Então, essas vagas foram negadas o tempo inteiro. Secretário, uma pergunta. Nossa equipe de reportagem esteve andando nas principais avenidas de Taboão da Serra e diversos comércios não estão respeitando a fase vermelha que está em abrangência em todo o estado. Hoje, por exemplo, nós estivemos numa padaria no Parque Laguna que todos estavam sentados à mesa, sem máscara, 130% de ocupação total, 100%. Eu gostaria de saber quais as medidas que o governo municipal estuda para, vamos dizer, tornar mais rígida essa fiscalização, que eu acho que é primordial. Nós já estamos em ação, tá? Nós já temos os fiscais de posturas, a fiscalização todinha já está atuando na cidade. No primeiro momento, a gente está agindo como um pedido para que feche e atenda ao decreto do governo do Estado e o nosso decreto também, tá? No segundo momento, a gente faz a notificação. Persistindo, a gente está multando, tá? Mas as ações estão sendo rigorosas, tanto com a fiscalização quanto com a guarda municipal. Secretário, a senhora vê alguma conexão, não é, da mudança dos hospitais de referência, né? Da determinação que transformou os hospitais em referência, ou seja,
portas fechadas, vocês são atendidos por Itapecerica, que é um porta fechada, não é? Cotia e Osasco. Desculpa, Cotia e Osasco. Sim. Certo, mas o Osasco é pela porta fechada, o Cotia eu não sei se eu não tenho certeza se... Porta fechada também, porta sim. fechada. A senhora vê alguma conexão dessa medida administrativa com o que está ocorrendo na cidade? Não. Não, a condição deles é de superlotação mesmo, né? Nós tivemos as últimas transferências, fizemos transferência para a cidade de Registro, para a cidade de São Bernardo do Campo. Então, enquanto as vagas estavam sendo disponibilizadas, o Estado estava oferecendo até em outras cidades, não só nas nossas referências. E há relatos de problemas nas UPAs de São Paulo, do lado sul, que está no limite, de divisa com vocês. Então, quer dizer, eu queria entender assim, se esses hospitais fossem portas abertas, a senhora não, se eles não estariam podendo ajudar mais vocês nesse momento. Ou a senhora acha que isso não mudaria o cenário? O que nós precisamos mesmo é de ampliação de leitos de unidade de terapia intensiva, né? A porta aberta, o município dá conta de receber a média e baixa complexidade. Nós não conseguimos dar conta da alta complexidade, né? E é importante pontuá-los. Dos 12 pacientes que estão entubados neste momento aqui, um pertence ao município de Embu das Artes e outro de São Paulo. Então, além de estarmos absorvendo os munícipes de Taboão, nós também estamos absorvendo as pessoas que estão vindo de outros municípios à procura do atendimento. Mas esse de São Paulo, ele veio buscar atendimento aqui? Sim. Sim. Não, quer dizer, não é uma transferência. Não é uma transferência, ele veio pela via porta aberta, né? Ele chegou até a unidade, fez a triagem e foi solicitada internação pela gravidade do caso. Entubados. Sim, 12 entubados neste momento. Quantas UPAs são? Só uma? Só uma. Só aquela? Sim. Só para entender, esse número que a Secretaria passa, 144 regulações que foram feitas desde o dia 3, 114 de pacientes com Covid. Vocês têm alguma suspeita de onde vem esse número? Olha, alguns jornalistas me perguntaram durante a tarde, né, em relação a essa nota. Acredito eu que essa quantidade de 144, elas devem ter sido ou alguns procedimentos que são realizados via pronto-socorro municipal, né, pessoas que chegam lá para avaliação cirúrgica, avaliação neurológica, ultrassonografia, tomografia. Todos esses pacientes são regulados para o HGP, tá? Então, eles são inseridos via CROSS, mas aí nós não estamos falando de Covid, nós estamos falando da saúde em um andamento normal. Eles mencionam 14 casos de pacientes. Não houve esses 14. Não houve. Inclusive, os documentos estão aqui para comprovar que as 27 solicitações a partir do dia 3 de março foram negadas. Secretária, quando o sistema PROS, né? Oi? Eles têm colocado assim, plano de contingência ativado, superlotação de leitos. E nega a vaga, né? Escrito negado no final. Essa é uma mensagem padrão do sistema. Secretário, o hospital de campanha, não seria uma solução? Então, nós abrimos um hospital de campanha, a gente volta aí na mesma situação, porque hoje nós não estamos com 100% da ocupação dos leitos de média e alta complexidade. O que nós precisamos são leitos de terapia intensiva, né? Que nós não temos UTI em Taboão da Serra. Essa é uma condição estadual. Né, dentro da política pública de saúde aí do Estado, é uma obrigação estadual. Secretária, eu queria entender um pouco o contato da senhora, da Secretaria com o CROSS. Tá. A senhora disse no sábado passado agora que desde o dia 28 de fevereiro a UPA estava com 11 pacientes graves que necessitavam ser transferidos. E agora a senhora está dizendo desde ontem, a senhora e o governo em nota oficial, que passou a pedir vagas de UTI via CROSS a partir de quarta-feira. Não, Então eu queria entender por que o governo demorou do dia 28, que foi quando a senhora disse que havia 11 pacientes que estavam à espera de transferência, e está dizendo agora que começou a pedir as vagas no dia 3. Não, eu acho que só é uma questão, Adilson, só de entendimento mesmo. Talvez eu não tenha sido clara na fala. Nossas solicitações ao CROSS, elas são diárias, independente de qualquer coisa, né? Quando chega um paciente
em situação de entubá-lo, nós precisamos pedir aí uma vaga ao Estado, porque se houver um agravamento, ele precisa estar num lugar onde tenha mais suporte. Então nós nunca paramos de pedir vaga ao CROSS, isso é uma rotina diária do serviço de saúde. Todos os dias, os pacientes que estão aí entubados, eles são inseridos no CROSS, ou ainda tem pacientes que nem ainda foram entubados e já estão no CROSS, porque eles podem estar aí caminhando para uma possível intubação. Tá? Então, no dia 28, nós tínhamos 11 pessoas, que no dia 28 foi um domingo, se eu salvo me engano, num domingo. Na terça-feira, nós chegamos a 18, né? E esse número só começou a cair por conta dos óbitos, porque foram 27 solicitações não respondidas. Em questão à data, foi a partir do dia 3 de março que não houve mais nenhuma liberação. No dia 28, haviam 11 esperando, mas o CROSS ainda estava disponibilizando vagas. Como eu comentei, algumas foram para registro, outras para São Bernardo, mas ainda havia uma disponibilidade de vagas. A partir do dia 3, todas as devolutivas foram negativas. Foi isso que a senhora disse. A senhora disse que no dia 28 de fevereiro, desde o dia 28 de fevereiro, nenhuma vaga mais havia sido liberada pelo CROSS. A senhora disse isso no domingo. Perdão, no sábado agora. Para quem eu disse? Oi? Eu não dei entrevista no sábado. Não entendi. Eu não dei entrevista no sábado. Não, a senhora no primeiro, a senhora falou para a Secretaria de Saúde. A senhora falou no grupo do WhatsApp da Secretaria de Saúde. Não tenho conhecimento dessa informação, até porque a gente não divulga os dados disso em grupo de secretaria. Então nós vamos publicar para a senhora lembrar. Tá bom. Mais alguma coisa, Luiz? Na quinta, foi anunciado 30 novos leitos. Sim. Em Coletiva Capricho. E também a operação na UBS Clementino. Sim. Isso continua, ou apesar de tudo isso ter acontecido, de tantas mortes, enfim, vocês decidiram fazer outras adequações, ou ainda está de pé com isso? Não, todo o plano continua, tá? Só que em paralelo à parte burocrática, as decisões precisam ser tomadas de forma emergenciais. Então, os leitos foram adaptados na UPA, alguns consultórios, né, dentro do que o Dr. Milton explicou, né, dentro do padrão aí sanitário, né, adequado, foram readaptados para esses leitos, que hoje nós estamos com 50, então ampliamos em 10. E aí a transferência para a UBS do Clementino é justamente para a triagem e não para a internação. Mas a UPA vai ficar a porta fechada? Sim, assim que até o final da semana a UBS Clementino já deve estar aí trabalhando e a UPA fecha as portas apenas para receber as internações. Quantas vagas, secretário? Na UPA? Não, na UBS Clementino. Na UBS vagas, você diz qual? Nós temos lá 6 leitos, como a gente apresentou, são leitos de observação e para estabilizar o paciente. Então, quando o médico receber lá no Clementino o paciente e ele estiver em situação grave, ele será estabilizado, ou se ele estiver em condições de ser internado, ele vai aguardar neste leito e aí teremos uma ambulância lá que ficará à disposição só para esse serviço, para fazer a remoção para a UPA. A população está perguntando quanto tempo, em média, a secretaria calcula que esse paciente vai ficar na UBS? É questão de atendimento e liberação de vaga. 12 horas. Não tem, você não está vendo que vaga não tem. Não, a vaga é para a UPA. A gente não vai pedir do Clementino para o CROSS, né? Tem um fluxo. Então lá ele vai ser triado, vai ser internado na UPA e a UPA vai regular via CROSS. Se for um paciente muito grave. Até o final da semana. Ainda não tem um motivo específico? Não temos porque precisa, hoje, né, terminou, secretário, essa parte de citatório e aí eles têm até o final da semana para começar a executar o serviço. Os leitos do Antena, né, como foi apresentado, eles são em situações extremamente emergenciais e eles também não são leitos de UTI, eles são o mesmo leito que nós temos na UPA. Eles foram apresentados que se de alguma forma todos os leitos de suporte respiratório da UPA estiverem lotados, nós já temos 10 leitos reservados no nosso pronto-socorro para amparar os pacientes que precisarem do suporte ventilatório. Secretário, o sistema CROSS está funcionando para a transferência de outras doenças que não sejam Covid? Sim. E a gente está conseguindo transferir normalmente pacientes que não sejam diagnosticados com Covid? Sim, a transferência paralela ao Covid, ela continua, né, de uma forma mais
menos ágil, na verdade, por conta que as referências diminuíram. Então, antes nós tínhamos aí vaga no Hospital das Clínicas, no Emílio Ribas, que hoje são completamente fechados para a Covid. Então, apesar desses 30 leitos, vocês vão continuar precisando do Estado para transferir para o UTI? Sim. Independente de qualquer medida, se nós tivermos um hospital de campanha aqui, nós sempre vamos precisar do Estado. Um município ele tem uma limitação de atendimento dentro da saúde, né? O SUS ele tem limitações e ele tem esferas, então nós sempre vamos precisar do Estado. Deixa eu fazer uma pergunta. Outros municípios da região, especialmente em Buenos Aires e Itapecerica, estão com esse mesmo problema? Nós fizemos uma pesquisa com colegas, né? Nós nos reunimos aí semanalmente, reunião de secretariado, e algumas vagas eles estão tendo alguma disponibilidade, mas também estão com bastante pacientes inseridos no CROSS. Então, por isso nós acreditamos que seja um colapso mesmo na rede estadual. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Obrigado, gente. Obrigado a todos.